Infância. Eu vou já ver a pergunta que ele botou aqui, ó. Pergunta pro Danilo ali, ó. Pergunta pro Danilo se é amigo de KS e o que ele acha dessas intervenções faciais. E se ele achou dela bacana. A Carol Sampaio, né? É, KS, minha amiga. Gente boa. Que tu... Quer pra guardar? Hã? Quer pra guardar? Não, pode falar, pode Não, falar. pra guardar, pra ter o corte certo. É, pode ser. Vai, vai. O que você acha das intervenções faciais da Carol Sampaio? Bem, eu conheci a KS quando ela aparecia aquelas paniquete 2010, meio Nicole Balls, e ela colecionava boné de banda. Ela vai aquele boné de show de forró que veio pra cá, ela colecionava aquele, eu brinco com ela. Copa e boné, ela tinha coleção. E aí quando a gente foi trabalhar junto, eram dois universos completamente diferentes. Eu era o bichinho de rádio AM, eu encontrei Carol Sampaio, bombando em rede social, aquela época dos shows e tal. E aí a minha relação com a KS foi muito conflituosa no começo, porque a KS é um peixe beta. Se tu colocar o peixe beta no aquário, tu sabe que ele mata todo mundo, né? Sim. A KS é assim, ela talvez aprendeu ao longo do tempo, tendo que não confiar em algumas pessoas, não imaginasse que algumas pessoas fossem boas com ela, que fossem generosas com ela. É entender a parceria, aquela velha coisa do escada e do comediante, né? Tem que ter um pro outro existir, tem que ter o Dedé mexendo na escada pro Didi chegar lá e tropeçar nela. Sim. Então, a KS, ela não estava preparada para trabalhar com parceiros. Entendi. Ela tava ali para disputar o espaço dela. E eu tava nem aí pra isso, eu tava ali pra fazer o meu e vambora, ver se dá certo, pra fazer um projeto. E eu sempre quis fazer um projeto de turma, uma coisa que envolvesse, sim, vários tipos de pessoas num programa só. E a KS não, tava a fim de fazer o dela e aparecer. E o que é certo, o que é legítimo, o que é muito correto e que era a lógica dela. Então eu conheci a KS nesse momento e até eu convencer ela que eu não queria botar pra lascar com ela, que eu queria fazer uma parada legal, demorou um tempo, uma adaptação. A gente esculhambava no ar, xingava, chamava de burro, analfabeta, não sei o quê. Que loucura. Eu lembro quando o Léo Lins veio aqui em São Luís fazer uma entrevista, o Léo Lins foi... Aí a KS tava toda em cima de Léo Lins, né? Pediu o número do Léo Lins pra namorada do Léo Lins. Que era produtora na época. Até uma maguinha, gente boa e tal, mas ele largou ela pra ficar com a Aline Mineiro, né? É. Ele subiu. Inclusive, eu sou até puto com o Léo Lins, que ajudei pra ele, paguei comida pra ele, paguei lanche. Fiquei feito idiota, carregando ele pra cima e pra baixo. Aí quando eu fui pra São Paulo lá, mandei uma mensagem e só curtiu. Filho do Maega. Léo Lins, é babaca. tá. Mas enfim, no show que ele veio fazer lá no Pedro Neiva de Santana, que lotou... A gente ajudou a carregar os toldos lá, os banquinhos e tal, as paradas, porque ele não trouxe produção. Ele trouxe uma velha, um produtor de Recife, a que era a mulher dele, que era produtora, que ele deve ter sacaneado e largado pra uma paniquete, e ele mesmo, né? E aí, a querida Poliana do Marketing, o Saulo Cavainac, estavam comigo e o Léo Lins foi com a gente, ficou rodando e tal. Mas eu estava falando de KS. Quando teve uma brincadeira pesada, hoje eu me arrependo de ter feito essas indelicadezas, mas eu sei que o ouvinte deve ter se divertido bastante, deve ter marcado época. Aí eu falei, a KS tá em cima do Léo Lins, não sei o quê, vou te levar num show, hoje vai ter um show de não sei quem, eu vou te levar, tu vai ver e tal. Aí eu falei assim, olha Lins, tu tem sorte, tu vai ser o primeiro a pegar a KS de graça. E assim, ela levava na brincadeira. Sim. Então isso eu tenho que ter essa gratidão, porque por muito tempo a gente foi uma dupla conflituosa, mas que deu muito certo no rádio. Sim. Então houve um tempo, acredito que entre o ano de 2018 e o ano de 2019, que o grande hit do rádio, né, talvez tenha sido a gente fazendo aquilo, se esculhambando, se xingando, e isso tornou uma grande atração à época, Era né? uma química, né? Querendo ou não, era uma parada de conflituosa, mas... E era real assim, mas a gente se falava, tratava muito bem, com muita educação. E após isso, eu fiquei muito amigo da KS, de eventos, de coisas, a gente trabalhou depois juntos na Rádio Guará, que eu a convidei. Então eu sei do potencial, da força que ela tem e também sei que eu dei minha colaboração ensinando ela mais ou menos como é que era o mundo da parceria e da turma no rádio. Porque eu não julgo ela nesse sentido, porque tem muita gente sacana mesmo, tem muita gente que é territorialista. Entendi. Então quando você aprende a conviver com pessoas difíceis, você também vai ficar com o pé atrás com relação aos outros. Então com relação a mim,
Eu nunca tive concorrência com ela, mas a gente teve um período ali de conflitos que gerou um bom conteúdo pra quem tava ouvindo, acompanhando e tal. Sobre as cirurgias, eu acho que ela ficou mais bonita agora, magrinha. Quando ela era brutona, assim, doidona, eu não achava ela tão gata, mas hoje ela tá altamente, né? Altamente, e aí? Mas tá velha, já tá no período da pera madura, entendeu? Mais um pouco esmagaia, mas ela tá bonita, tá bonita. Ela parece a Anitta agora com as ripuxada que ela fez e tal. Pintou o cabelo de preto, ficou bonita também. A Cassie tá bonita, ela é um ícone local, né? A Carol Sampaio é um ícone local, ela merece esse respeito, essa reverência por ser uma figura interessante. Ela aprendeu. É um dos poucos casos de uma pessoa que aprendeu com o tempo. Porque eu tenho uma pequena teoria que burro morre burro, né? Mas ela não. Não que ela fosse burra. Mas ela, de fato, ela soube se desenvolver de uma forma muito prática, muito empírica. Quanto às operações, eu sou a favor, acho que ela fez certo sim. Tanto que se vê as irmãs dela que não são repuxadas, ainda tem aquela carinha assim, aquele narigão e tal. A KS é bem ajeitadinha. Ó, o Ibra até falou, ela me entrevistou no show da KS, ela era muito mais bonita antes. É porque tu é tarado, né? Gosta daquela coisa porruda. Eu acho que bundão é meio inútil pra quem não tem as ferramentas grandes, né? Você bota um rapão daquele tamanho lá e tu não alcança lá o... KS, muito respeito com você. Mas eu acho que você tá bonita, você tá linda. Já tá na idade. Dá Beijo, da rende, KS.